Para mover o cortador de grama, preciso aplicar uma força nele, e outra força é aplicada de volta em mim. Posso demonstrar isso tentando empurrar um cortador de grama sem apoio, como ficar em um pé só. Isso é conhecido como terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação igual e oposta. Usando a segunda lei de Newton, que diz que força é massa vezes aceleração, podemos calcular a aceleração relativa de cada objeto. Se desconsiderarmos o atrito, como entre as rodas do cortador de grama e o chão, e se a massa do cortador fosse igual à minha, ambos aceleraríamos igualmente em direções opostas. Assim que minhas mãos deixam o guidão do cortador de grama, a força entre nós termina, e a aceleração em ambas as direções também. Nós dois teremos velocidades finais em direções opostas. Podemos calcular nossa velocidade relativa usando a lei da conservação do momento. Calculamos o momento multiplicando a massa pela velocidade do objeto. Aplicando a conservação do momento, o momento final do cortador de grama é igual ao meu momento final. Agora que sei minha massa, posso calcular a velocidade com que serei empurrado para trás, seja usando um objeto pesado como este cortador de grama, se movendo devagar, ou um objeto leve e rápido, como uma bala disparada. A lei da conservação do momento também se aplica a objetos em rotação, como esta roda. Agora, esta roda tem uma massa muito baixa, em comparação comigo, então eu precisaria girá-la a uma velocidade muito alta para dar a ela momento suficiente, nesse caso, momento angular, porque está girando, para que eu mesmo tenha momento suficiente para girar na direção oposta. No entanto, deve ser suficiente para pelo menos me fazer perder o equilíbrio. Ok, esse exemplo não foi bom, então preciso criar um equipamento de teste para explicar melhor. Agora, as rodas de reação funcionam exatamente do mesmo jeito que aquela roda de bicicleta funcionava. Como mencionei, a massa da roda era muito baixa comparada à do meu corpo, então eu precisaria acelerá-la muito rápido para mover meu corpo na direção oposta. Então, eu montei um pequeno aparato de teste aqui para tentar dar um exemplo melhor de como as rodas de reação funcionam. Aqui você pode ver um disco de alumínio pesado que está montado no eixo de um motor elétrico que está fixado na parte de trás desta placa azul. Agora, esta placa azul e todo o conjunto aqui estão montados em um pivô, que está equilibrado para simular um satélite no espaço ou um drone no ar. Ele não quer voltar sozinho para a posição nivelada neste estado. Se eu aplicar voltagem neste motor elétrico, ele fará a roda girar conforme a conexão do motor. Isso aumentará o momento angular da roda. Como o momento angular deve ser conservado, ele também aplicará momento angular à placa azul. Por exemplo, se o disco girar no sentido horário, o azul girará no sentido anti-horário. Não foi só ligar isso direto numa bateria com um interruptor. Coloquei giroscópios e acelerômetros na parte de trás da placa para que ela tente se autonivelar com o disco branco como topo. Então, se eu colocasse em um ângulo assim, ela deveria tentar girar a roda em uma certa direção para trazer essa almofada de espuma de volta ao topo novamente. Vamos ligar e testar se o equipamento funciona. Ok, já liguei e ajustei o ângulo, então ela deve se corrigir. E... pronto, ela deixou a plataforma branca nivelada. Agora, a roda ficou parada porque não precisa mais transferir momento angular para essa almofada azul, pois ela já está onde deveria estar. O interessante neste equipamento de teste é que, ao aplicar uma força externa na placa azul, os giroscópios e acelerômetros detectam e giram a roda na direção do empurrão para absorver o momento angular. Vamos testar. Viu isso? Ele gira o motor em uma determinada direção para tentar absorver a rotação dessa placa azul.
Agora, é importante saber que rodas de reação podem ficar saturadas, ou seja, o motor não gira mais rápido nem acelera a roda além do RPM atual. Isso é um problema comum com satélites e pode afetar esse drone. Se eu nivelar, o motor deve parar. Agora tenho duas rodas. Uma era da reação no equipamento de teste experimental e a outra será montada no drone. Agora, esta primeira roda pesa 194 gramas e esta aqui pesa 85 gramas. Ela pesa menos da metade da primeira roda. Agora, voltando à equação do momento linear que eu mencionei no início deste vídeo, onde massa vezes velocidade é igual ao momento, isso sugeriria que esta roda teria um momento muito maior do que esta roda se ambas fossem giradas na mesma velocidade. Mas acho que precisamos dar uma olhada na equação do momento angular em vez disso. Esta é a equação para o momento angular. Em vez de ser massa vezes velocidade, na verdade é momento de inércia vezes velocidade angular, que é a taxa na qual ela gira. O importante é o momento de inércia. Se aplicarmos a conservação do momento a isso, podemos dizer que a inércia do drone vezes a taxa de rotação do drone é igual à inércia da roda vezes a taxa de rotação da roda. Agora, basicamente, o que queremos fazer é maximizar a taxa de rotação do drone para que tenhamos controle total de atitude do drone. E a maneira que podemos fazer isso é diminuindo a inércia do drone ou aumentando o momento angular da roda, seja aumentando a inércia da roda ou a velocidade angular. Não podemos aumentar mais a velocidade angular que o motor elétrico suporta, pois ele só gira até um RPM máximo. Basicamente, estamos lidando com a inércia da roda e do drone. Para maximizar isso, precisamos de uma roda com inércia alta e um drone com inércia baixa. Então, vamos falar sobre a inércia da roda. Para calcular o momento de inércia de um disco ou de um anel, estas são as equações a seguir. Como você pode ver, para um disco sólido como esta primeira roda de reação, a equação é metade de mr ao quadrado, que é metade vezes sua massa vezes o raio ao quadrado. Para um anel semelhante a este, sem os raios no meio, o momento de inércia é a massa vezes o raio ao quadrado. Então, para esses dois objetos, se eles tivessem a mesma massa e o mesmo raio, o anel teria o dobro do momento de inércia do disco. Então, basicamente, o que isso significa é que o raio tem um efeito maior sobre o momento de inércia do que a massa, porque ele está ao quadrado. Então, se você dobrar o raio, é equivalente a multiplicar por 4, enquanto que, se você dobrar a massa, é simplesmente o mesmo que multiplicar por 2. Então, este disco sólido, embora pese mais que o dobro do outro disco, na verdade, eles têm a mesma quantidade de inércia. Como esta forma é mais complexa que um anel simples, projetei os dois discos no meu programa de CAD e, ao analisar os cálculos, posso provar que ambos têm a mesma inércia. O que isso significa para este projeto? Aqui tenho duas rodas de reação com o mesmo momento de inércia e acopladas ao mesmo motor elétrico, terão igual velocidade angular. Assim, ambas podem transmitir o mesmo momento angular ao drone. Mas esta roda pesa metade do que esta outra roda. Isso vai não só reduzir o peso do drone, já que pesa bem menos, mas também pode aumentar o tempo de voo. Permite ao drone usar motores menores para levantar esta roda em vez daquela. O que, portanto, vai diminuir a inércia do drone, o que também ajuda a aumentar a velocidade angular do drone. Mantivemos a mesma inércia e ainda reduzimos a inércia do drone, o que, como já disse, é fundamental para aumentar a velocidade angular e controlar o drone. Então, acho que está na hora de começar a montar esse drone.
Antes de finalizar a montagem do drone com roda de reação, quero comentar alguns componentes escolhidos para controlar as rodas de reação. Aqui você vê dois motores com escovas montados perpendicularmente a 90 graus, com rodas de reação acopladas aos eixos de saída. Agora, eles vão controlar os eixos de rolagem e de arfagem, e não usarei roda no eixo de guinada, pois farei esse controle aerodinamicamente com as hélices. Agora, eu optei por usar motores com escovas em vez dos motores brushless mais modernos, porque é muito difícil controlar um motor brushless em rotações por minuto muito baixas. Eles precisam de encoder ou sensor hall para identificar a posição exata do rotor. É difícil alterar suavemente a direção de um motor brushless. Controladores de velocidade de drones podem inverter a direção de motores brushless, mas geralmente realizam frenagem e aceleração muito bruscas ao fazê-lo. Acredito que isso trará problemas para a roda de reação quando o drone estiver voando. Com motor com escovas, basta inverter a tensão e corrente para desacelerar e acelerar suavemente no sentido oposto. Outro motivo é que esses motores possuem caixa de engrenagens, permitindo que a roda de reação receba muito torque sem girar rápido demais e causar problemas giroscópicos. Para acionar esses motores com escovas, uso um driver de motor aqui embaixo. O driver pode acionar os dois motores, o que é prático, e ele é controlado por este Arduino Nano. Para o Arduino Nano saber em que direção girar os motores do drone, uso um controlador de voo de drone comum, programado para emitir sinais de servo que o Arduino Nano consegue ler. Esse controlador de voo possui giroscópios e acelerômetros, permitindo detectar qualquer movimento do drone. E eu também posso controlar o movimento do drone usando um receptor e um rádio controle. Então, se eu conectar uma bateria, devemos conseguir ver tudo acender. E deve armar em um segundo. Pronto. Isso significa que os motores estão prontos para girar. E se eu inclinar o drone, ele deve ativar um dos motores. Se eu inclinar nessa direção, esse motor deve girar. Então esse motor gira. E se eu inclinar desse jeito, o outro motor gira. Agora, eu também posso colocar meu controle remoto aqui e controlar a direção. Usando meus sticks, consigo controlar o drone no ar. Agora sei que giroscópios e acelerômetros funcionam com o Arduino para controlar os motores das rodas de reação. Acho que é hora de soldar os motores para pôr isso no ar. Agora você deve estar se perguntando, Tom, por que você está tentando controlar um drone usando rodas de reação? Os drones voam perfeitamente bem do jeito que são. Para ser sincero, eu não faço a menor ideia. Acho interessante a física da roda de reação, especialmente pela conservação do momento. Se o drone não voar, será uma grande perda de tempo e dinheiro. Mesmo que o drone não voe, aprendi algo e talvez tenha ensinado você também. Mas eu ainda espero muito que esse negócio realmente voe. Certo, eu sei que ainda parece mais uma decoração de Natal do que um drone. Por isso, pendurei no teto para ajustar alguns parâmetros no controlador de voo. Ao pendurá-lo no teto, eu basicamente libero um dos eixos. Nesse caso, é o eixo de rolagem da roda de reação. E eu posso realmente simular o que aconteceria se eu aplicasse uma força externa nele para ver se a roda de reação responde. Além disso, posso assumir o controle com o meu controle remoto e fazê-lo girar. Veja, eu consigo fazer giros de 360 graus com bastante precisão. Incrementos de 90 graus. Então eu tenho um controle bem bom sobre esse eixo.
O drone com roda de reação está pronto, e agora parece mais com um drone, com hélices em cima e embaixo. Em relação aos controles desse drone, as rodas de reação vão controlar o eixo de pitch e o eixo de roll. Vou controlar o eixo de yaw usando o empuxo diferencial das hélices. As hélices giram em sentidos opostos, para evitar rotação causada pelo torque no voo pairado. E então, para controlar o eixo de yaw, uma vai acelerar e a outra vai desacelerar. E aí a diferença de torque deve, com sorte, girar o drone no ar. Então, basicamente, tudo isso é controlado mudando o torque de um objeto como uma hélice ou uma roda de reação. Vou carregar a bateria e acho que estaremos prontos para o voo de teste. Coloquei o drone em uma laje de concreto, não só para evitar que a hélice batesse na grama, mas também para garantir que ele ficasse perfeitamente nivelado. Se não estivesse nivelado, as rodas de reação tentariam corrigir e poderiam saturar antes da decolagem. Vamos tentar de novo. E, de novo. Ai, hora de alguns reparos. Além de trocar as hélices quebradas, fiz outras modificações. Por algum motivo, a roda de reação de arfagem tem torque bem menor que a de rolagem. O que é realmente estranho, porque eu comprei elas do mesmo fornecedor e são motores com a mesma especificação, ambos com a mesma rotação máxima e também a mesma relação de engrenagem. Mas por algum motivo, esta aqui tem muito mais resistência ou torque do que esta outra. Não sei se ela tem outra relação de engrenagem ou ímãs, mas ajustei as configurações no controlador de voo para fazer a roda girar mais rápido que antes. Também troquei a bateria por uma de voltagem mais alta, que vai conseguir dar mais potência para os motores e também um RPM máximo maior, o que deve tentar atrasar um pouco mais a saturação das rodas de reação. Para equilibrar essa bateria, eu adicionei alguns pesos de chumbo nessa perna aqui, e meu plano para o próximo voo, eu não tenho muitas hélices sobrando, mas meu plano para o próximo voo é tentar levantar voo o mais rápido possível e ver se as rodas de reação conseguem assumir o controle. Acho que se eu passar muito tempo no chão, as rodas de reação tentam lutar contra o solo para tentar rolar e inclinar, e isso acaba saturando elas antes mesmo de decolar. Vamos levar isso para outro voo de teste. As tentativas seguintes também não foram melhores. Mas então eu olhei o vídeo em câmera lenta desse voo e percebi que o drone estava girando em torno do seu eixo de guinada. Ajustei os valores do PID de guinada e testei de novo. O eixo de guinada está estável e acredito que estamos próximos do sucesso. Ou talvez não. Mas então isso aconteceu. O vídeo em câmera lenta mostra as rodas de reação tentando manter a orientação do drone, sem girar perto da velocidade máxima para causar saturação de RPM.
Apesar do sucesso do voo de 8 segundos, o seguinte teve uma queda brusca, resultando na quebra do suporte superior do motor. Com o fim desse drone CubeSat, movido a hélices e com rodas de reação se aproximando, era hora de um último voo de teste. É hora de encerrar esse projeto, que foi bem longo, assim como o vídeo. Ele finalmente terminou com a destruição do suporte superior do motor e aquela última queda também conseguiu arrancar as duas rodas de reação dos eixos dos motores. Tem algumas rachaduras nessas pernas e acho que a estrutura também rachou aqui pelo lado. Com certeza precisa de reparos se eu quiser tentar de novo. Como mencionei anteriormente no vídeo, estou usando motores com escovas para controlar as rodas de reação e a forma como estou controlando o torque aplicado às rodas é variando a corrente que é aplicada ao motor. Agora, o problema disso é que o torque de saída nem sempre é proporcional à corrente de entrada. Na verdade, quando as rodas de reação estão girando devagar, elas podem gerar uma quantidade muito alta de torque a partir dos motores. Mas quando os motores estão girando rapidamente, como se já estivessem em um certo ângulo, quando precisam se recuperar, o torque diminui bastante quando a roda está em alta rotação. O torque real não é linear, o que dificulta ajustar os parâmetros no controlador de voo, pois ele só considera aplicar força em determinada direção para alcançar o objetivo. E você precisa pré-definir quanta força ele precisa aplicar. Mas quando a força de saída não é constante, é muito difícil compensar isso. Basicamente, existe uma maneira de contornar isso. Alguns motores com escovas vêm com encoders, e acho que essa é a única maneira de avançar com isso. Então, basicamente, vou programar o Arduino para medir as rotações por minuto do motor. E então, ao invés de apenas variar o torque do motor aumentando a corrente, eu posso basicamente calcular a aceleração do motor e depois aplicar a corrente necessária para tentar igualar essa aceleração. Então, ao invés de ter a aceleração da roda controlada apenas pela corrente, ela é realmente medida e depois controlada usando uma malha fechada de realimentação. Acredito que essa é a única forma de obter uma mudança constante nas rodas. Poderia continuar falando sobre soluções e melhorias que deveria ter feito neste projeto. Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui. Gostaria de agradecer muito por assistir. Gostaria de agradecer a 3D Prints Filamento por patrocinar este episódio. Um grande obrigado a todos os meus apoiadores no Patreon. Vocês tornam esses vídeos possíveis. Uma coisa rápida, não vou fazer vídeos semanais, pelo menos pelos próximos 1 ou 2 meses. Ainda estou trabalhando intensamente em projetos, mas tenho alguns projetos um pouco maiores. Também estou tentando concluir mais alguns projetos de bicicleta. Então vou passar um pouco mais de tempo focando em projetos de vídeos mais longos e vou publicá-los quando estiverem prontos, em vez de tentar apressar e lançar vídeos em partes, tipo parte 1, parte 2. Então tenham paciência comigo se vocês estiverem esperando vídeos semanais. Peço desculpas, mas vou deixar isso em pausa pelo próximo mês ou 2, talvez. Mas é isso, se você gostou desse vídeo, eu ficaria muito grato se você pudesse deixar um like. Se você é novo no meu canal, por favor clique em inscrever-se aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, seria ótimo se você pudesse compartilhar com seus amigos, caso eles tenham interesse em qualquer tipo de roda de reação, satélites ou se jogam Kerbal Space Program. Foi daí que veio minha ideia original para isso. Então é isso. Eu poderia continuar falando para sempre. Mais uma vez, obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Adeus!